Sejam bem-vindos à nova Máquina do Tempo, de novo aqui com Gastão Wagner na segunda parte da nossa conversa, né? E só para lembrar vocês, né, que vamos ter muitas outras dessas conversas, então peço que vocês se cadastrem no canal, se inscrevam. Bem, eu gostaria, Gastão, de começar a nossa conversa lembrando um texto seu. Você escreveu um texto, um método para análise e cogestão de coletivos. Esse texto, inclusive, foi um texto que eu trabalhei na disciplina de Ana Luísa, né? E eu queria lembrar desse texto que você defende, entre outras coisas, a democratização institucional e tal, porque no final da nossa conversa anterior, você falou sobre o fato de que o regime soviético ele era um capitalismo de Estado, mas foi feito em nome do comunismo, em nome do socialismo. E eu queria lembrar esse trecho da sua fala, porque Noam Chomsky diz uma coisa que eu acho muito interessante. Eu queria pegar a sua opinião pensando na esquerda, no pensamento de esquerda agora para o futuro, né? Que ele diz que a queda do Muro de Berlim acabou sendo uma coisa boa para a esquerda, na avaliação do Noam Chomsky, porque a partir de agora visões libertárias e não autoritárias do pensamento de esquerda podem florescer, né? Podem se desenvolver. E aí nós falamos antes sobre Bernie Sanders, tem Jeremy Corbyn lá na Inglaterra, e queria pegar a sua opinião, seu take sobre essa visão, já que eu acho que nós largamente concordamos com a defesa da democratização em todos os espaços, no espaço de trabalho, nas instituições e tal, que é uma visão que eu chamaria libertária de esquerda. É, sim, esse meu trabalho, né, que você falou, o centro dele, de fato, é a necessidade de, ao mesmo tempo, a gente lutar por mudanças na sociedade, na esfera pública, na sociedade civil, especificamente na esfera pública, e ao mesmo tempo lutar por reformas, mudanças no Estado, né, nas políticas públicas. Essa necessidade de mudança na sociedade passa pela democratização institucional, né, na minha opinião, de várias, como você falou, de vários autores, de toda uma corrente da esquerda democrática e libertária. Agora, essa democratização institucional, ela depende de mudanças das leis, das normas estruturais do Estado, mas ela depende do, poderíamos chamar de ativismo institucional, da militância institucional. Ela precisa de um trabalho permanente, constante, dos grupos sociais, de várias classes sociais, para democratizar o trabalho, a família, a escola, a universidade, a pesquisa pública, né? E porque eu acho que a reforma política do Estado ela depende disso. Sobre essa frase do Chomsky, que a queda do muro favoreceu a esquerda, Ou pode vir a favorecer, para ser é, mais preciso. que poderia vir a favorecer, eu apostei mais na possibilidade de uma reforma por dentro do socialismo real, por dentro dos países comunistas. Que se chamou a perestroika, lá, que o Gorbachev tentou, né, na verdade o que ocorreu foi uma derrocada, né, um movimento de massa sem um projeto de político de renovação, e o projeto que terminou na Alemanha Oriental, na Rússia, nos países comunistas, chamados comunistas, lá do leste europeu e da União Soviética, da antiga União Soviética, o projeto que terminou foi uma liberalização radical, O principalmente capitalismo virou totalmente selvagem. isso, um liberalismo econômico, né? E não. É, enquanto que a proposta original dos primeiros reformistas, vamos dizer assim, reformistas democráticos, era a proposta de um socialismo democrático. A derrota dessa corrente reformista, liderada, representada pelo Gorbachev e outros, é, foi essa coisa. Agora, de fato, como era um grau de opressão muito grande, a revolta, a derrubada do muro, indicaria o fim de uma era, né?
Só que eu acho que como não houve a reforma do socialismo, ou seja, os regimes comunistas não permitiram, eram tão autoritários que não permitiram movimentos instituintes que combinassem socialismo com democracia, que inventassem uma nova forma de produção e distribuição de bens, que não só o estatal, o burocrático, o mercado, né? Isso prejudica a esquerda até hoje. Eu acho que a grande força do capitalismo contemporâneo e da sua ideologia contemporânea, o neoliberalismo, resumindo, do gerencialismo, eu acho que uma das explicações para a força é essa. O debacle, a derrota, a destruição, projetos que foram feitos, das revoluções que foram feitos em nome do socialismo. Queria pegar um exemplo da Itália, de uma política específica que eu sou muito simpático. É claro que é uma coisa que não é gigante, que não é enorme, mas pegar sua opinião sobre a questão da democratização. Lá na Itália, não sei se há quanto tempo isso está vigorando, mas já está há algum tempo. Quando uma pessoa é demitida, ela tem duas opções. Ela pode receber auxílio-desemprego por 2 anos, ou ela pode receber o valor daqueles 2 anos integralmente, desde que ela se comprometa a construir com outros trabalhadores uma empresa cooperativa, com gestão democrática. E isso tem gerado na Itália, e em alguns outros países, na Argentina também, mas por motivos diferentes, e na Espanha também. O caso de Mondragón na Espanha é o maior caso. Vou colocar links na descrição sobre o caso de Mondragón, que tem mais de 120 empresas cooperativas, enfim. Mas esses exemplos mostram iniciativas, digamos, dentro do mundo do trabalho, de tentar estimular e crescer o setor cooperativo e de uma gestão democrática na produção dos bens, né? Participando inclusive da economia, né? E eu acho esse tipo de iniciativa muito salutar, digamos assim, e defenderia expansão dessas iniciativas e até pensando como uma alternativa econômica. Porque a gente sabe que a automação vai gerar muito desemprego, né? E na área de serviços, quanto mais automação vier, né, nós vamos ter muito problema com a questão do emprego. E me parece que uma saída, não sei se a longo prazo, mas pelo menos no curto prazo, e que favorece uma visão que nós compartilhamos, é a expansão do setor cooperativo. Você conhecia esses exemplos? Não? Não, em geral, com o grau de profundidade, de detalhe que você está expondo, eu não conhecia. Eu tenho notícia dessa ação na Itália, né? Essa outra experiência espanhola eu não li ainda. Mas eu acho que são iniciativas importantes, né? Que combina uma alternativa política de democratização institucional com alternativas econômicas viáveis, concretas, né? De, um espaço para o trabalho digno, né? Através de cooperativas, de iniciativas coletivas, né? De participar da produção de bens, de serviços, né? Da prestação de política. Eu acho isso muito interessante. Outra linha que eu acho que nós temos que pensar é uma alternativa para funcionamento do Estado, especificamente dentro do Estado, a prestação de serviço pelo Estado de bem-estar, né? Então, os sistemas públicos de saúde, a escola pública, pensar nessa linha da gente superar essa coisa de ser estatal e a chefia ser o poder executivo, né, e que os trabalhadores, os usuários assumam o controle dentro dessa aspiração cooperativa também das políticas públicas, né? Um dos problemas do SUS no Brasil é a dependência exagerada do poder executivo, né, de prefeitos, de governadores. Todos os cargos de gestão do SUS são cargos de confiança, de livre indicação pelo governador, o presidente. Eu ia falar justamente sobre isso, de que essa dependência do Poder Executivo favorece de sobremaneira o patrimonialismo do Estado brasileiro. Né? Nepotismo, favorecimentos, corrupção. Muitas vezes a crítica à corrupção me parece uma crítica moralista e vazia. É claro que a moral é importante, mas ela acaba sendo, ela acaba faltando nessa crítica a percepção da origem da corrupção.
A origem da corrupção, no caso brasileiro e em vários lugares do mundo, por exemplo, tem a ver com a relação perniciosa entre grandes empresas, financiamento de campanha e os nossos políticos. Quer dizer, o financiamento privado é um exemplo, não é toda a explicação da corrupção, nem eu diria isso, mas sem dúvida nenhuma explica em grande maneira a corrupção ou não. Sim, eu acho que como o Gessé de Souza aponta isso, né? Que eu eu antes de ler o Gessé de Souza, quando eu estive no governo federal, eu falei se o problema da corrupção e dessa relação promíscua de servidores públicos, de gestores, com o mercado, o maior prejuízo social não é o valor que é da corrupção, que é óbvio que é um prejuízo, mas é a privatização do Estado e do orçamento público, né? Essa gestão corrupta do SUS, por exemplo, favorece a privatização e não o interesse da maioria. Então, há uma degradação, né, do Estado muito para além da corrupção. É óbvio que a moeda de troca para facilitar a privatização, ou seja, para que o mercado se aproprie do orçamento público, do imposto que foi recolhido. Primeiro que não pague, né? As Claro. isenções fiscais, tudo. E segundo, uma vez formado o orçamento público, o fundo público, através do pagamento de impostos, ele é reapropriado. No Brasil, a estimativa dos economistas é que 50% desse orçamento público, a gastança principal, volta ao mercado, né, através de juros da dívida pública, de isenções fiscais e através dos bancos públicos, do BNDES. Então, a gastança é do orçamento público, paradoxalmente, não é com os pobres, não é com as políticas públicas, não é com a segurança pública, a gastança é com o próprio mercado. Eu Eu sou. acho que esse é o elemento central, eu acho que a gente tem que... Com E certeza. essa forma de democratização institucional vão dificultar essa privatização do Seria uma orçamento. barreira. Seria uma É, barreira. é, Seria, seria uma barreira que iria dificultar. Aí nós estamos em pleno acordo. Né? É interessante o que você está falando, porque a corrupção institucional e a presença do mercado, eu me lembro daquela imagem do lobo cuidando das ovelhas, porque muitas vezes essa relação acaba levando que os fiscais do Estado muitas vezes são pessoas do mercado. Né? Nós estamos vendo isso. O governo Temer talvez seja um caso de estudo para isso, porque as indicações mostram muito que pessoas que interessadas em privatizar, interessadas em favorecer o grande capital, sendo colocadas em postos que deveriam fiscalizar o grande capital. Né? com certeza. Essa é uma coisa absolutamente disseminada. Eu me lembro de Lígia Bahia, que você conhece bem, e ela, horrorizada com as últimas indicações e criticando duramente e tal. E aí eu disse para ela: mas isso não é novidade. Lá nos Estados Unidos, quando você olha para as indicações de energia e tudo mais, você vê muita gente da área do petróleo e tal. Aí ela disse: André, mas a área do petróleo é poderosíssima e a gente está vendo algumas perrapadas aqui de indústrias até menores conseguindo colocar os seus indicados que teoricamente não teriam tanto poder, mas eu acho que a indicação é uma evidência de que eles talvez tenham poder, né? O poder real. Né? Mesmo que talvez não tenham um poderio financeiro que algumas das indústrias americanas têm para poder influenciar, aqui no Brasil, numa escala diferente, eles acabam conseguindo. Né? Estão conseguindo colocar os seus indicados em cargos chaves. Com certeza. Uma outra coisa que eu queria falar com você, Gastão, antes da gente finalizar esse bloco, aqui mais 5 minutinhos, ou talvez um pouco mais, é a expansão de um risco fascista no Brasil e na Europa. Eu estou preocupado com isso. Eu vejo algumas evidências de que um pensamento bastante autoritário, com traços fascistas. Claro que não é o mesmo fascismo italiano, nazifascismo alemão, isso é óbvio. Seria anacronismo dizer que era o mesmo. Mas retém muitas das características clássicas do fascismo, o extremo antimarxismo, o nacionalismo exacerbado,
uma certa aversão à democracia. E está acontecendo na Europa. Nós vimos Le Pen crescendo lá na França, nós vimos o Trump se apoiou na direita alternativa, e nós temos aqui no Brasil o fenômeno do Bolsonaro, né, da popularidade do Bolsonaro e de algumas outras figuras autoritárias que defendem a ditadura militar, né, abertamente, defenderam a ditadura militar abertamente e fazem tem uma certa saudade no plano político. Eu queria que você refletisse sobre esse risco do fascismo. E se você vê como eu, que é uma coisa para a gente se preocupar. Sim, eu me preocupo muito com a possibilidade de vitória do Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno das eleições. Acho que aí a gente tem várias explicações, né? Assim, uma mais imediata de política partidária é a crise de representação, de legitimidade dos partidos políticos tradicionais, né? Inclusive está ligada naquela primeira discussão nossa do debacle, da queda da experiência comunista dos países comunistas. Os partidos de esquerda, de centro-esquerda, de representação trabalhista e popular, no final do século XX e agora no século XXI, tem se afastado da sua tradição, tem se afastado da sua base, que é, no caso brasileiro, a maioria da sociedade, né? Então, essa experiência, que foi a experiência do PT, do lulismo, né, no Brasil, muito recente, acho que ela concentrou em alguns anos o que na Europa levou muitos anos para a desmoralização do Partido Socialista Espanhol, Operário Espanhol, do Partido Trabalhista Inglês. Em pouco tempo se conseguiu, apesar do Lula estar em primeiro lugar nas pesquisas, se ele não fosse impedido pela justiça, ele provavelmente seria eleito presidente do Brasil outra vez, mas com uma divisão social muito grande, seria eleito por uma diferença de 2%, 3%, como foi a Dilma no seu segundo mandato. Então, no Brasil, a gente teve um partido de massa, que foi o PT, que, principalmente primeiro, segundo mandato Lula, conseguiu, em alguma medida, considerar os interesses populares, com Bolsa Família, com expansão do ensino universitário público e financiamento do ensino privado através do Estado, né, do ProUni, enfim, com várias crédito, microcrédito, favorecimento progressivo e cuidadoso do aumento salarial, do salário mínimo, do salário das pessoas, dos servidores públicos da camada de trabalhadores formais, com carteira, etc. Ou seja, um conjunto de medidas importantes, mas que ao longo de 13 anos foi se aproximando da forma tradicional de governo, né? O Lula rompe com a centro-esquerda, que no seu primeiro mandato estava dentro do governo, Marina Silva, Eduardo Campos, dos socialistas, Marina Silva dos ecologistas, ambientalistas, Ciro Gomes, de centro-esquerda, desenvolvimentista, todos esses eram ministros, e todos esses criaram o governo Lula. Dilma criou atrito e foram para fora, né? E fim do segundo mandato Lula e no governo Dilma, a aliança era com o Centrão, com a centro-direita, enfim. Eu acho que esse é um risco. Ou seja, então, o que foi prometido, que é o estado de bem-estar social, o enfrentamento do racismo, do machismo, reforma agrária, foi cumprido numa parte muito reduzida, né? Mesmo o enfrentamento dessa forma de fazer política patrimonialista, corrupta, de privatização da organização pública, não entrou na agenda de forma forte a saúde e menos ainda a segurança pública. Então a bandeira da segurança pública fica com o discurso conservador, o Bolsonaro, a intervenção militar do Temer. Quando uma coisa necessária, seja qual seja o partido, é uma discussão necessária. Sim, pois é. E durante os 13 anos a gente não teve nenhum projeto sério de segurança. E do SUS tivemos projetos importantes, né? A saúde bucal, o Brasil Sorridente, a ampliação do acesso a medicamentos, mas muito tímidos frente ao problema de saúde que as pessoas vivem. Expansão da rede hospitalar, da atenção primária, criação de uma política de pessoal para o SUS.
resolver essa coisa do patrimonialismo do SUS, dos cargos de confiança, da instabilidade do SUS, né? Baixa sustentabilidade por essa dependência da política partidária, do empreguismo, enfim, um conjunto de coisas. Acho que tudo isso a gente paga um preço, né? O preço, o que eu acho que está sendo pago é esse. E aí o fascismo, principalmente esse fascismo de base, que busca uma base popular, como é o caso do Bolsonaro, né? Ele promete, através do autoritarismo, controlar o mercado, a burguesia. É óbvio que ele vai trair, não vai fazer isso. Ele vai... Na verdade, o Bolsonaro é um caso interessante de ser analisado, porque ele sempre foi daquele autoritarismo fascista neodesenvolvimentista, que acreditava na presença forte do Estado e tal. Mas nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, ele vem acenando para todas as forças liberais, porque houve uma mudança de ventos no Brasil e o liberalismo voltou com força agora na classe média, e ele percebeu que ele precisava desses aliados, então ele mudou um pouco, ou bastante eu diria, o discurso, e o fato de que a maior parte da carreira dele como deputado, ele votou por projetos de intervenção estatal para o Estado promover o desenvolvimento. Claro que é um capitalista, mas um capitalista que acreditava, né, na presença do Estado. Em termos econômicos, essa sempre foi a posição do Bolsonaro. Muito conservador culturalmente e tal, mas na economia essa sempre foi a posição. Mas mais recentemente ele abandonou isso porque a força do pensamento liberal está muito grande dentro das redes sociais, do Facebook, e nesse espaço que ele agora navega. E ele teve que se adaptar. Hoje tem uma notícia boa, de ontem para hoje, que é a divisão dessa direita. A centro-direita já está bem dividida, mas a direita, o principal proprietário da Riachuelo, das empresas, sendo apoiado pelo MBL, Movimento Brasil Livre, que é um movimento de direita, de classe média, para presidente da República, e acusando o Bolsonaro de ser um comunista autoritário, né, por ser estatista. Então, é uma boa notícia. Agora, eu acho que um outro elemento que nós temos que considerar nesses movimentos de massa, eleitorais, favorecendo o conservadorismo, a direita, é o fator medo e ressentimento, né? A classe média, inclusive setores de trabalhadores que estão ameaçados pela crise econômica, pelo desemprego. Na Europa, nos Estados Unidos, o medo é do refugiado, dos migrantes. Isso, é do refugiado. No Brasil, o medo é dos pobres, né? Que eles viram os pobres pegando um avião, e, enfim, dos nordestinos, das periferias das grandes cidades, uma demonização. Então, esse receio de uma parte de 30%, 40% da sociedade, esse ressentimento, receio misturado, medo com ressentimento, né? Ou seja, com a ideia de exclusão, um setor da sociedade fica contra direitos sociais, direitos humanos, e de uma forma muito agressiva, né? Acho que isso vem ocorrendo no Brasil também, apesar da gente não ter o problema dos refugiados, mas tem a necessidade de ascensão social de 60%, 70% dos brasileiros, né? Os direitos de empregada doméstica, trabalhistas, etc., uma série de... Uma sociedade acostumada a certos privilégios que, quando são questionados, reagem. Acho que é isso. Então, essa composição toda, há um risco E aí a coisa da dialética, a dificuldade da esquerda se compor, de apresentar um programa único, de fazer uma reflexão crítica, o pessoal fala autocrítica, né, de fazer sobre o passado recente, sobre a história, né. Eu não vejo no discurso do Lula, por exemplo, que liderou a esquerda no Brasil, sobre a corrupção, sobre essa coisa da privatização do orçamento público, sobre alianças com o agronegócio, com setores muito conservadores da sociedade. Não vejo ele priorizando a desconstrução do crime organizado, né, essa coisa da violência, né, que é uma forma de controle social contra a população muito grande, né, porque você pega a cidade do Rio de Janeiro, né, eu acho que lá o problema da violência é mais grave por isso, inclusive, a gente tem um território muito grande, talvez metade da cidade do Rio de Janeiro não é controlada pelo Estado brasileiro, é controlada pelo poder paralelo, pelo narcotráfico e pela polícia, pelas milícias, né?
E apesar de haver menos assassinato do Rio do que em Fortaleza, eu acho a situação do Rio mais grave. Não é invenção da TV Globo, como algumas pessoas de esquerda falam. É uma situação muito grave porque a gente tem uma neofeudalização, né? São feudos controlados por perversos, por criminosos, por pessoas que administram com a violência, né? E a população, metade da população do Rio de Janeiro vive Refém. em bairros que o prefeito não manda nada, ninguém manda nada, eles mandam em tudo. Então, tudo isso leva a se apostar em soluções autoritárias, militares, militaristas, né? Ou seja, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. Eu estou de muito acordo com você, com a sua análise em relação a essas. A dificuldade de determinadas esquerdas em lidar com a. Fazer política social e capital, o grande capital interno e internacional. É, na Europa, você citou, né, o Partido Trabalhista, por exemplo, agora está com a liderança do Jeremy Corbyn, mas por muito tempo foi dominado por um setor que eu chamaria de setor corporativo do Partido Trabalhista Britânico. Né? O Partido Democrata continua, nos Estados Unidos, continua dominado pelo setor corporativo. Né? Eles têm o Bernie Sanders, eu brinco às vezes dizendo que nós precisamos do nosso Bernie Sanders, nós não temos o nosso Bernie Sanders, mas na Espanha há uma fragilização também, e no resto da Europa, e há essa necessidade da renovação de novas lideranças e de lideranças com credibilidade. Mas bem, eu vou finalizar esse bloco para a gente ir para o nosso último bloco sobre a Abrasco. Eu quero ouvir agora o senhor falando como presidente da Abrasco. Quero ouvir sobre, enfim, um pouco também sobre a questão do Rio de Janeiro, de ser no Rio de Janeiro, né? Para a gente conversar um pouco sobre isso. Vou dar uma finalizada aqui nesse bloco e a gente volta em instantes. No terceiro bloco, terceiro vídeo.